Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. Hoje temos como objetivo fazer uma apresentação do nosso software de controle orçamental, portanto será uma sessão totalmente orientada para a nossa ferramenta de gestão orçamental. Uh, Em agenda nós temos vários tópicos. Número um é fazer aqui uma apresentação e uma versão demo em tempo real. Portanto, irão, além da versão de demonstração que já têm do vosso lado, ter aqui a oportunidade para verem a nossa equipa, neste caso o Rui, a fazer a apresentação do software, abordar as diversas fases do software e de maneira a proporcionar-vos um bom entendimento daquilo que é a utilização da ferramenta. O que é que vamos abordar? Vamos abordar basicamente o processo de elaboração de um orçamento do princípio ao fim, ou seja, vamos abordar a parte introdutória, a nível da inserção dos pressupostos, vamos abordar a própria construção do orçamento, portanto, toda a introdução de inputs do vosso orçamento. Iremos fazer aqui uma abordagem também do motor de importação automático dos dados da contabilidade, ok? Aqui o Rui vai dar um pouco a noção das duas possibilidades que existem ao nível da importação dos dados da contabilidade, como disse, ao nível do SAFT, e também existe a possibilidade em termos de balancetes em Excel, fazer a análise de desvios e, por fim, fazer uma análise daquilo que são os dashboards de decisão, onde fazemos uma análise dos principais indicadores, da análise de desvios e, por fim, uma análise económico-financeira com os devidos desvios do orçamento. Connosco, como eu referi, temos o Rui Alves. O Rui é nosso parceiro, colabora também estreitamente connosco na área de desenvolvimento de ferramentas de gestão. É ele que vai fazer a apresentação. No final, caso tenham algumas questões, poderemos abrir aqui algum diálogo e estamos aqui também para fazer todo o esclarecimento de dúvidas que vocês considerem necessário. Sem mais demoras, eu passaria então a palavra ao Rui e no final voltamos a falar. Ok. Obrigado, Ângelo. Olá, bom dia a todos. Como o Ângelo disse, estamos por mais um webinar sobre o controle orçamental, o software da RCR para desenvolvimento de orçamentos e análise de desvios. Portanto, eu vou aqui já iniciar. Só um bocadinho. Vou aqui partilhar já o meu ecrã. Ok. Bom, então, como eu estava a dizer, portanto, nós desenvolvemos esta aplicação para desenvolver orçamentos, pegando em dados previsionais, e permite trabalhar dados previsionais, e depois tem uma funcionalidade de comparação e fazer uma análise de desvios, comparação com dados históricos. Para isso é utilizado um sistema de importação, um motor de importação que nós temos e que eu já vou explicar mais à frente. Portanto, esta é a opção. Eu já tenho aqui um projeto, um orçamento aberto. Portanto, este orçamento é um orçamento de demonstração, portanto, eu já tenho aqui alguns dados pré-preenchidos. Vou só aqui passar um bocadinho pelas áreas de trabalho e depois, no final, termino com a parte da importação e com a análise de desvios. A primeira folha é esta folha de pressupostos. Portanto, já agora, sempre que eu abro um orçamento, é nesta barra que estão aqui a ver com os ícones maiores que me permite fazer a navegação pelos vários mapas. Esta barra no topo está associada a criar um novo orçamento ou abrir um orçamento. Referir que o software é multi-orçamento, portanto podem desenvolver os orçamentos que quiserem, não existe nenhum limite de orçamentos para a empresa. O orçamento de facto deverá estar associado a uma empresa. Os inputs gerais são estes primeiros dados, este primeiro ecrã, onde aqui eu coloco alguns dados como taxas, prazos médios de pagamento, prazos médios de recebimento, e aqui depois alguns alertas sobre alguns desvios no orçamento. Portanto, estes são KPIs que podem ser utilizados depois na análise mais ajusante do orçamento. Esta zona, para chamar o importador, existe este botão aqui também, portanto chama o importador da contabilidade, mas eu já vou falar sobre a questão do importador. Então no orçamento nós temos várias áreas. Temos a área dos inputs e depois temos as áreas dos outputs finais, onde o software calcula todos os dados previsionais e constrói os mapas previsionais e depois elabora alguns indicadores e alguns mapas com gráficos.
Nos inputs previsionais, ou seja, para eu começar a desenvolver um orçamento, existem estes dois menus. O menu dos inputs previsionais e o menu dos inputs previsionais detalhados. Nos detalhados, significa que eu, em determinadas áreas, eu vou ter capacidade de detalhar um pouco mais o orçamento, o que me vai permitir utilizar esses mapas não pelo valor, colocar o valor global do orçamento, mas utilizar esses mapas colocando itens em separado e depois no final do software faz os cálculos. Aqui, relativamente ao mapa de rendimentos, nós podemos ver até em quase todos os mapas que existem estas células amarelo, são as células de input direto, ou seja, por exemplo, no caso da variação de inventários ou nos trabalhos para a própria entidade, eu aqui tenho a opção de introduzir diretamente digamos, no orçamento, ou de colocar o meu valor orçamental. Eu estou aqui a ver, portanto, nós temos para janeiro, o orçamento é feito para um ano, portanto, eu posso navegar à vontade pela orientação dos meses, mas depois existem aqui alguns outros elementos, nomeadamente as mercadorias ou as vendas de mercadorias ou de produtos, onde elas aqui não são possíveis de editar neste mapa. Porquê? Porque elas são editáveis e são construídas nos mapas detalhados. Significa que eu, nas vendas, por exemplo, neste caso de mercadorias, existem estes mapas aqui, o mapa do input provisional das vendas de mercadorias, onde eu tenho aqui detalhado as vendas de mercadorias, adicionei aqui 2 mercadorias, a previsão de venda destes 2 itens, com o preço unitário, as unidades, e automaticamente o software faz o cálculo. Nós temos também isto num outro software de projetos de investimento, que é o Business Planner, onde é também possível fazer este tipo de orçamentação. Neste caso é uma demo, eu só tenho 2 mercadorias, mas para eu inserir mais itens, basta chegar aqui no topo direito e adicionar mais uma linha. Portanto, ao adicionar mais uma linha, eu estou a acrescentar, posso adicionar aqui mais uma mercadoria e orçamentá-la consoante o tipo de dados que eu queira colocar. Portanto, os dados mensais, e depois o software faz o cálculo. Qualquer informação que eu coloque aqui nestes mapas detalhados, eles vão aparecer dentro dos mapas globais, ok? Portanto, resumindo, existem zonas nos inputs provisionais onde é possível colocar dados diretamente, mas para alguns itens, nomeadamente as previsões das vendas, mercadorias, produtos, prestações de serviços, os mapas de gastos com pessoal, etc., nós colocamos a possibilidade de adicionar, de trabalhar com maior detalhe, ok? Isto evita que o utilizador tenha que fazer os seus cálculos à parte e depois coloque, por exemplo, o somatório das vendas e depois coloque a previsão das vendas só numa única célula. Relativamente a mapas previsionais, o que é necessário, o que é possível orçamentar? Temos os rendimentos, temos o mapa do custo das mercadorias vendidas e das matérias, temos o mapa de FSEs, este sim aqui também um mapa de input direto, pronto, é aqui que se trabalham os FSEs, onde eu vou orçamentar todas estas rúbricas, os gastos com pessoal, outros gastos que eventualmente sejam passíveis de serem orçamentados. Depois, a área de investimentos, é possível aqui orçamentar alguns investimentos que tenham que ser feitos, algumas aquisições de ativos, etc. É aqui que são orçamentados. Tenho também aqui mapas de desinvestimento, portanto, aqui pelo valor global, se existir algum tipo de desinvestimento, de alienação de ativos ao longo no quadro deste orçamento. O mapa de desinvestimento de valor de venda, o mapa de amortizações também, aqui são colocadas as amortizações, o mapa de financiamento também, um serviço de dívida, onde é colocado aqui o desenvolvimento de um plano de empréstimos, e depois aqui a demonstração previsional e o balanço previsional, ou seja, aqui estes mapas, tanto o mapa 12, 13 e 14, já são mapas que derivam de toda a orçamentação que nós estamos a fazer. E, portanto, temos a demonstração de resultados previsional, construída com base nos dados, o balanço também previsional, construído também com base naquilo que é orçamentado, tanto nos inputs previsionais como nos inputs detalhados, e depois o orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro, que é um dos mapas auxiliares também de um orçamento. De referir que qualquer um destes mapas são passíveis de serem exportados para Excel ou serem impressos.
ok? Portanto, esta opção que está aqui no topo permite-me exportar este mapa para Excel ou imprimi-lo se eu quiser. A questão da exportação para o Excel, o software exporta o mapa, não exporta fórmulas, portanto exporta o mapa com os dados e com a formatação que estão lá, retira-lhe as fórmulas, mas gera é algo importante porque no caso se quiserem trabalhar de uma forma mais personalizada, depois algum relatório a entregar a um cliente, por exemplo, ou trabalhar ou ir para uma reunião de direção e levar esse orçamento e querer juntar esse orçamento a outros mapas. Portanto, aqui a exportação para Excel pode ser bastante útil. Relativamente aos mapas detalhados, segue o mesmo princípio, pronto, que eu já falei ainda há pouco. Quais são as áreas abordadas? As vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços, as compras também de mercadorias, de matérias-primas, e depois entramos aqui na área, isto tudo, portanto estamos a ver aqui que eu na compra de mercadorias eu adicionei ainda há pouco aquelas box 3 e 4 e elas foram aqui adicionadas também, ok? Portanto o software faz essa ligação automática. Se viermos aqui ao IVA da venda de mercadorias, também temos cá a box 3 e 4 nova que eu adicionei. Relativamente ao IVA, é possível também orçamentar desta forma, ou seja, eu adicionar, personalizar taxas para cada um dos meses, ou seja, posso chegar aqui e dizer que esta box é vendida a 12% e a outra é vendida a 23%. Portanto, eu posso fazer este tipo de orçamentação detalhada. Por isso é que estes mapas de detalhe ganham uma grande utilidade, porque eu consigo parametrizar não só produto a produto, ou mercadoria a mercadoria, ou seja, item a item, mas também permite-me orçamentar cada uma das taxas de IVA que sejam comercializadas. Isto, por exemplo, me ganha bastante utilidade se eu comercializar produtos ou mercadorias com IVAs diferentes. Portanto, eu aqui não vou colocar IVAs nenhum, não tinha. Depois temos os IVAs das mercadorias também e os IVAs das compras. Portanto, estes são os inputs detalhados. Muito, muito rápido, muito fácil de colocar, desenvolver um orçamento com esta base. Mas depois, a partir do momento em que nós temos o nosso orçamento desenvolvido, existem então os outros mapas, que são os mapas de análise. Não só os mapas de dashboards, que têm algumas análises, alguns gráficos, e depois os mapas de desvios. Aqui nos mapas de desvios, eu aqui só tenho, é possível assinalar e visualizar, ou seja, configurar o tipo de visualização usando estes botões que estão aqui em cima, ou seja, eu neste momento só tenho o previsto, mas posso querer ver o real também e posso querer ver o desvio. Repararam que ele acrescentou mais duas colunas a cada mês. Se eu não quiser ver o desvio, eu posso simplesmente retirar essa coluna do desvio para visualização. Como é que eu vou colocar estes mapas? Ou seja, todos os mapas que foram orçamentados, mapa de rendimentos, mapa dos custos de mercadorias, os FEZs, gastos com o pessoal, etc., mapa de investimento, financiamento, demonstração de resultados e balanço. É possível analisar estes desvios. Todos estes dados históricos são carregados através da importação. Como é que é feita a importação? Portanto, o programa utiliza um motor de importação e esse motor de importação gera e vai importar dados para uma base de dados que depois pode ser utilizada pelo controle orçamental, ou seja, chamar essa informação. O controle orçamental neste mapa tem aqui esta opção de carregar dados históricos reais. Mas eu, para carregar estes dados históricos reais, eu tenho que primeiro importar. Então, para importar, eu utilizo a ferramenta de importação, que é o importador. Eu vou aqui partilhar um novo ecrã para visualizarem. Portanto, e é este ecrã, o ecrã de importação do software. Ele permite, portanto, ele, como eu disse, isto é uma base de dados, ele funciona como base de dados, ele importa, ele é baseado num software Moduli que a RCR muito em breve vai começar a comercializar em parceria com a New Start. O Moduli tem um motor de importação e é usado esse mesmo motor de importação como ferramenta para o controle orçamental. É possível importar, portanto, eu posso criar empresas dentro da própria base de dados. Portanto, isto, como eu disse, é uma base de dados. Eu posso ter aqui várias empresas e ir acumulando informação contabilística. Depois tenho 3 áreas de importação. O SAFT e importar dados em balancete. Eu vou só aqui mostrar só o balancete.
eu queria importar era só um minutinho. Portanto, eu vou aqui querer importar os dados. Eu não queria utilizar o Excel agora, queria utilizar o SAFT. Portanto, deixem-me só aqui partilhar, ir buscar novamente o motor de importação e eu tenho que partilhar o meu ecrã. Bom, ele permite fazer importações, como disse, do Excel, utilizando um balancete normal exportado pelo software de contabilidade, e depois é uma questão de configurar as colunas, mas a importação de SAFT é aquela que nós aconselhamos mais, porque ao exportar um balancete na contabilidade em Excel, qualquer software de contabilidade permite fazer essa exportação, um balancete analítico de um determinado mês, mas é isso mesmo, ele exporta só do mês. Ou seja, eu para importar, à medida que eu vou fazendo a orçamentação, tudo bem que eu depois vou querendo fazendo desvios e vou querendo visualizar o mês de janeiro, depois no mês a seguir os desvios para o mês de fevereiro, etc. Mas eu tenho que importar mês a mês. Se eu utilizar o motor de importação, a opção de importar o SAFT, eu tenho sempre os dados atualizados desde janeiro até o mês onde eu estou a importar, porque podem existir, imagina, eu chego a março, mas podem existir algumas alterações na contabilidade ou correções que tenham sido feitas em janeiro. E então eu quero refletir essas correções no meu orçamento, ou seja, se for importar em Excel vou ter que importar 3 balancetes. Assim, usando o SAFT, vou só importar os balancetes vou importar todos os balancetes que estão lá, ou seja, toda a informação contabilística. E como é que ele se processa? É muito simples, basta só selecionar o SAFT, que é exportado do software de contabilidade, portanto é o SAFT de contabilidade, não é o SAFT de faturação. Fase seguinte, o software detecta qual é que é a empresa que está associada digamos, este SAFT, diz qual é que é o período, neste caso aqui tenho é o mês de janeiro e o mês de fevereiro, e depois faço concluir o que o software depois vai estar aqui a fazer e com esta rodinha, portanto vai estar a importar os extratos. O software constrói os balanços a partir dos extratos, como sabem, o SAFT só tem dados extratos, em termos de balancetes, tem o balancete de abertura e o balancete final, portanto, com esse plano de contas, e o que o software vai fazer é, pegando no balancete de abertura e usando os extratos, criar todos os balancetes que estão inerentes aos meses que estamos a analisar. A partir do momento em que eu faço a importação, portanto, eu passo novamente aqui para o controle orçamental, e no controle orçamental, ou seja, eu já importei, neste caso, 2 meses, no controle orçamental o que nós vou fazer, eu até aqui vou abrir uma outra demo, a chamada demo webinar, para verificarem. Portanto, isto aqui, neste caso, já fui abrir outro orçamento, só para verificarem que o real, no outro tinha alguns dados reais já colocados, aqui no real estão a 0, e eu agora vou integrar os dados que eu importei do SAFT. Como? Carregando neste botão aqui, carregar dados históricos, ele vai me dizer que dados históricos é que estão presentes, o que é que eu quero importar, eu vou importar, como estou a trabalhar com a empresa Webinar, quero importar o janeiro e o fevereiro, foi aquilo que eu acabei de importar. Então vou atualizar os dados históricos e aquilo que ele vai carregar, os dados estão concluídos, depois é necessário, ele pede ainda algumas que possam, se eu quiser fazer algumas configurações, nomeadamente destes itens, destas rubricas, financiamentos e outras contas a pagar, de corrente e não corrente, porque isso não está no balancete, não existe esta definição. Se existirem também alguns acertos relativamente ao custo das matérias-primas e das mercadorias vendidas, também é possível colocar aqui. Neste caso, o software não detectou nada disso, mas ele faz essa detecção automática. E reparem que ele carregou aqui rapidamente os dados históricos que eu tinha importado. Ou seja, todos estes dados que estão aqui nestas colunas foram obtidos pelo SAFT. Como eu disse, eu importei um SAFT só com 2 meses, janeiro e fevereiro. Se eu agora continuasse, guardava este orçamento e em março voltava a importar o SAFT e fazia carregar os dados novamente de uma forma muito rápida. Ou seja, todo este processo leva mais tempo a explicar do que propriamente a executar. É algo muito rápido de fazer e poupa imenso trabalho, porque se repararem, se quisessem colocar manualmente todos os dados reais, teriam bastante trabalho, não é? O que não se justificaria
tendo em conta que o objetivo será o software gerar aqui, ser uma ferramenta de auxílio ao desenvolvimento não só do orçamento, mas depois às análises consequentes desse orçamento, nomeadamente a análise dos desvios. A partir do momento em que eu tenho estes dados, os inputs previsionais e estas análises de desvios criadas, eu posso passar depois para os dashboards e para as análises que o software cria. Ele tem aqui uma análise de sensibilidade, um painel flutuante, onde é possível ver a análise de sensibilidade e fazer algumas variações relativamente a estes itens e verificar como é que o orçamento se comporta relativamente a estas variações, e nomeadamente à comparação com os dados históricos ou com os dados já reais da contabilidade. Depois temos aqui alguns mapas que mostram a análise de desvios, com alguns gráficos. Eu posso querer ver gráficos, a demonstração de resultados, por exemplo, por previsional ou real. Posso querer ver por período ou posso querer ver por acumulado. A mesma coisa nos desvios de orçamento, posso querer ver só por período, ou seja, por determinado mês, e neste caso aqui estou a analisar o mês de janeiro. Se eu quiser pôr o mês de fevereiro, já tenho aqui outra informação, ou posso querer pôr aqui o acumulado. Portanto, o software também gera aqui uns pequenos comentários relativamente à análise que fez, e ainda é possível eu colocar aqui informação e fazer eu o próprio texto, ou seja, isto se eu quiser depois imprimir o meu orçamento. Ou seja, aqui em cima no topo tem imprimir todos os dashboards, ou imprimir só o dashboard que eu estou a utilizar, ou até exportá-lo como imagem. Portanto, os dashboards não são exportáveis como Excel, mas são exportáveis como imagem, e eu posso querer fazer um relatório em Word e depois adicionar esses mesmos dashboards. Outros dashboards também que o software cria baseado nos orçamentos, portanto, é o período e o acumulado, os dados sobre o total de gastos, o total de investimentos, depreciações, rendimentos de exploração, os resultados operacionais, etc. A análise económico-financeira, com alguns indicadores previsionais e reais e a comparação desses indicadores previsionais e reais. Portanto, isto são, eu se calhar até vou chamar o orçamento demo para percebermos um bocadinho melhor. Vou abrir aqui até maio, por exemplo. E estamos aqui a analisar a análise financeira, o previsional e o real, a autonomia financeira também, o previsional e o real. Portanto, como veem, são dados de comparação. Relativamente àquilo que é a essência do orçamento, isto já para finalizar, portanto, o controle orçamental é uma ferramenta muito simples para desenvolver orçamentos, com os inputs básicos daquilo que é um orçamento na área da exploração, mas também na área que afeta o balanço, onde é permitido fazer detalhar alguns itens, usar estes mapas de detalhe para preencher com maior detalhe a informação a colocar no orçamento. Por exemplo, aqui é possível, como eu disse, criar um orçamento completo e detalhado das minhas vendas, por exemplo, com as respectivas IVAs, etc. Depois uma análise de desvios, onde a análise de desvios nestas várias áreas tem depois a informação do desvio e do real, onde é possível o real ser carregado através de um motor de importação, muito fácil de utilizar, e onde a importação de SAFT, de facto, é aquela que nós aconselhamos, porque qualquer software de contabilidade gera o SAFT, e tem a informação muito mais completa e mais agregadora. E depois uma outra área, uma área final, que é a área das análises, onde é possível olhar para estes dashboards e usar todos estes mapas para exportar para a imagem ou imprimir e utilizar da forma como bem entenderem, para analisar de facto se o orçamento está, aquilo orçamento que foi feito e em função daquilo que é o real, se está a ser cumprido ou não. E basicamente é isto, Ângelo. Acho que terminei esta demonstração. Este webinar é muito, muito curto, porque a aplicação também é muito simples de trabalhar. Sim, de facto. Essencialmente acabaste por abordar todos os passos e até a parte mais, no nosso entender, que acaba por ser crítica no meio deste processo, que é a parte da importação dos dados reais, e com base nisso é que podemos fazer a componente de análise de desvios. Mas conforme tiveram a oportunidade de ver, acaba por ser um software simples, que claramente auxilia o processo de execução não só da construção do orçamento, mas também, e acima de tudo, a própria gestão do orçamento.
e frequentemente este software acaba por ser utilizado por gestores de empresas, a vários níveis, diretor financeiro, por aí fora, e também contabilistas certificados. Portanto, temos aqui duas vertentes distintas, e tal como o Rui disse, é um software que permite a construção de multi-orçamentos, portanto, seja numa lógica de trabalho interno à própria empresa, seja para apresentar valor acrescentado aos clientes, acaba por ser uma ferramenta bastante útil, conforme tiveram a oportunidade de ver, bastante simples de trabalhar, até pelo número reduzido de menus que o software tem, mas que, no entanto, tem toda a informação necessária para que as análises sejam o mais estruturadas possíveis. Dito isto, talvez abríssemos aqui espaço para algum diálogo, algumas questões que desejassem colocar. Nós temos na Aliança para Colégio clientes também, portanto, se calhar se tivessem algumas dúvidas ou questões a colocar, e para aqueles que também estão a conhecer a ferramenta pela primeira vez. Eu tive a oportunidade, ou tivemos a oportunidade de disponibilizar a versão de demonstração para o vosso e-mail. Isto estou a falar para as pessoas que acabaram de conhecer o software ou que estão agora a iniciar o conhecimento do software. Portanto, a versão de demonstração acaba por ser uma versão exatamente igual àquela que o Rui apresentou. Obviamente que não permite testar o modelo de importação, ok? Em todo o caso, estamos disponíveis para que, um caso muito específico ou com um caso real, possamos acompanhar e fazer aqui uma reunião, um contacto onde possamos fazer aqui uma camada adicional em termos daquilo que pode ser a prática, em termos daquilo que é a importação dos dados. O Virgílio parece querer colocar aqui uma questão, eu vou dar a possibilidade, ou tu, Rui, dá a possibilidade eu vou passar do Virgílio ativar o som. Já te passei como host, pronto. Não pode ser. Está sim, Virgílio? Bom dia. Está-me a Olá, perfeitamente. Como está? Ótimo, bom dia. Muito obrigado pela exposição. Creio que foi bastante importante a análise e a demonstração. Eu utilizo o controle. Está-me a ouvir, é? Sim, perfeitamente. Eu perdi a imagem, mas vou continuando a falar. Eu utilizo há alguns anos o controle orçamental com alguma satisfação. Quando digo satisfação, é porque eu tenho, através da importação do SAFT, os valores de acordo e corretos com a contabilidade, e a minha satisfação vai no sentido de, quando abordo esta análise ou as análises que tenho com os clientes, tenho a convicção e tenho a certeza de que estou a acrescentar valor à prestação de serviços que faço aos clientes. A única dúvida e a única dificuldade que eu tenho é, na verdade, nos chamados dos mapas dos inputs previsionais. Tentei várias vezes, nunca consegui e tenho alguma dificuldade em trabalhar os inputs previsionais. E a minha necessidade aponta no sentido de, se conseguisse introduzir os inputs previsionais, tinha naturalmente, numa análise final e uma análise mais objetiva, os desvios que possam e pudessem acontecer ao longo dos meses, ao longo do ano, e isso dar-me-ia uma maior satisfação para um trabalho a apresentar aos números de clientes com quem eu trabalho e que aporto também o controle orçamental. Não sei se esta minha dificuldade resulta do facto de não estar devidamente relacionado com o programa dos inputs previsionais. Eu penso que sim, mas gostaria, se fosse possível, de ouvir uma melhor explicação, de maneira a poder perceber como é que eu consigo ultrapassar esta dificuldade. Muito obrigado, era só. Muito obrigado, Virgílio.
Ok, Carlos Gil. Então é o seguinte, os inputs provisionais, pronto, é a base do software, é aquilo que está logo ali no arranque. Eu vou só aqui partilhar o ecrã só para... Ângelo, se me puderes dar aí a autorização para eu partilhar. Ok. Portanto, eu não percebi bem relativamente a que nível de dificuldade é que o Dr. Gil tem na introdução dos inputs. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Se eu quiser orçamentar as minhas vendas, ok? As vendas. Eu nas vendas vou aos mapas de inputs provisionais e, como eu disse ainda há pouco, os mapas, tudo que são células amarelo são as células editáveis. As células que não estão editáveis, devem estar digamos, nos mapas detalhados. Só um momentinho, eu vou só aqui, talvez. Portanto, mapas detalhados. O que é que eu nos mapas detalhados faço? Tenho as vendas, eu aqui não consigo editar de facto as vendas, mas elas estão aqui dentro dos mapas detalhados, inputs provisionais detalhados. Então, se eu chegar aqui às vendas de produtos, ou vendas de mercadorias, ou neste caso, vendas de produtos, eu tenho este mapa que só tem, neste caso está vazio, só tem uma linha, e eu vou aqui colocar os meus produtos. Olha, tenho um produto, XPTO, e tenho aqui o produto e diz-me que este produto tem, sei lá, isto são as quantidades, eu vou vender isto a 1000, 2000 em fevereiro, depois mais 1000 em março, etc, etc. Tenho depois aqui o preço, vou vender isto a 25 euros sempre, por exemplo. Se eu quiser adicionar outro produto, venho aqui adicionar linha e vou adicionar, sei lá, sapatos, produto por produção, pronto, mas se eu tiver produção, estou a vender sapatos e sou eu que produzo, mas pronto, isto é um exemplo. E aqui eu estou a colocar os dados. Depois, coloco aqui as quantidades, não é? As quantidades que eu quero, coloco aqui os preços também, e automaticamente ele está aqui a calcular. Se eu voltar aqui aos inputs previsionais, eu já tenho aqui dados em produtos, ok? Já tenho aqui esta informação. Portanto, é a partir destes mapas que são colocados os inputs. No caso, por exemplo, dos trabalhos para a própria entidade, não existe um mapa detalhado, mas para esse efeito eu tenho aqui um mapa, uma célula amarelo, onde eu posso colocar aqui os dados diretamente nestes inputs. No caso dos inputs detalhados, aquilo que eu estou a utilizar depois é a opção digamos, não consigo calcular, não tenho a opção de colocar aqui os dados manualmente ou diretamente como global, mas tenho sim como maneira de detalhar esse orçamento de vendas e depois ele vai-me aparecer ali os cálculos. Ok? Eu vou só aqui passar-lhe... O Gil parece que quer argumentar. Dá-lhe novamente a possibilidade de... Ok. Virgílio? Quando nós olhamos para os mapas previsionais, vemos na coluna à esquerda o histórico do ano anterior. Como é que eu consigo imputar esse histórico do ano anterior? Basta importar o SAFT acumulado até dezembro do ano anterior. Mas como é que se eu estou no início de um ano, se eu estou no início do ano, por exemplo, em janeiro, e quero imputar os valores do ano anterior, visto que esse constitui o histórico do ano anterior, como é que eu importo? A importação, bom, mas isto estamos a falar agora de outra coisa. A questão relativamente aos inputs previsionais ou seja, a parte de previsão é fazendo desta forma que eu expliquei. Os dados históricos já saíram depois para a análise de desvios. No caso do histórico, quando eu quero importar, quando eu quero comparar o janeiro, fevereiro do mês previsional com o mês histórico, eu importo, eu estou a trabalhar em 2020, eu importo o SAFT até
janeiro, ou até fevereiro, ou até março, ou até julho de 2020. Se eu para ter os dados históricos, eu só tenho que importar o SAFT relativamente a 2019, retirado do mês de 12, ok? Ou seja, é fazer duas importações. Escolhe a empresa, vai ao importador, importa o SAFT de 2019 dessa empresa relativamente a dezembro, porque é o mês acumulado, e ele vai automaticamente incluir esses dados históricos. E depois, na opção de introduzir ou de inserir, de atualizar os dados reais, os dados históricos, de reparar, onde seleciona lá janeiro, fevereiro, março, etc., tem também uma opção de selecionar o ano histórico, se ele existir, mas tem que importar esse SAFT. Mas basta só importar o N-1. Pronto. Eu vou tentar. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Nada. A importação, portanto, Dr. Virgílio, a importação é exatamente a mesma, igual à que faz para o SAFT do mês corrente, do ano corrente, não é? Portanto, a única questão é que tem que retirar o SAFT no ano N-1 relativamente a dezembro. Uma pergunta muito pessoal. Rui Alves, esse nome, doutor, eu julgo que me faz lembrar alguém que esteve ligado ao Idirezinho, é verdade? É verdade, sim senhora, é verdade. Sim. Então já nos conhecemos. Sim, este nome não estava a ser estranho. Sim, falámos várias vezes. E agora pela sua voz eu também disse, eu já ouvi esta voz a qualquer lado. Muito gosto em voltar a encontrá-lo. Obrigado pela gentileza, muito obrigado. Muito obrigado. Nada, bom dia. Também, bom, obrigado. O Elvis, vou dar a oportunidade ao Elvis colocar alguma questão. Bom dia, Elvis. Olá, Vitor, bom dia. Sim, perfeitamente. Ok, sim. Eu tenho uma questão. Eu sou novo, conheci o programa e entrei para conhecer, não tenho no programa. Mas a minha questão é exatamente o seguinte. Para aquelas pessoas que, tal como eu, que temos feito os orçamentos praticamente na base do Excel, o doutor, quando esteve a falar da questão da importação, falou só na questão dos mapas reais. Eu quero saber, para eu que quero começar a introduzir com esse sistema, eu já tenho todo o meu conjunto de mapas a partir do Excel. Eu posso conseguir fazer também essa importação para os mapas provisionais? Não, essa importação não, essa não consegue fazer. A importação é só dados históricos, ou seja, só dados que vêm da contabilidade e depois são introduzidos por via desse importador, não é? Diretamente na aplicação. Os dados, ou seja, se eu tiver um orçamento feito em Excel, eu não consigo importar essa informação, porque a importação dos dados históricos é possível de fazer. Porquê? Porque nós estamos a utilizar fecheiros normalizados, estamos a utilizar um SAFT, no caso em Portugal é um fecheiro normalizado da contabilidade, gerado pelo software de contabilidade, ou um balancete em Excel, que qualquer sistema de contabilidade consegue gerar esse fecheiro com determinadas normas. Portanto, nós já sabemos que há sempre num balancete em Excel, há sempre uma coluna que tem o número da conta, há uma que tem o saldo a débito, outra o saldo de devedor, outro saldo credor, etc. No caso de um mapa que os utilizadores criam à parte como dados provisionais, há de ter com certeza uma configuração completamente diferente da nossa, e aí ele não faz essa importação. Não. E é algo também que não é previsto por nós, não tem essa... Ok? Portanto, terá que introduzir os dados manualmente, ou seja, fazer uma cópia dos dados que tem na sua previsão para dentro do software. Mais alguma questão, Elvis? Não, a princípio só esta mesmo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. E bom dia. Ok. Bom dia. Só fazer aqui um compasso de espera para ver se há mais alguma questão por parte de algum participante. Em todo caso, nós vamos disponibilizar este vídeo no nosso site, redes sociais, YouTube, onde poderão revisitá-lo ou até poderão enviar um e-mail a solicitar o link para quem não chegou no início e perdeu aqui alguma parte da apresentação, poder revisitá-la e vê-la de novo. Nós mantemos o compromisso, ou seja, nós temos aqui também alguma componente de pós-venda, na medida em que disponibilizamos um canal de suporte onde vocês poderão reportar
algumas dúvidas, digamos assim, ou algumas anomalias que o software possa eventualmente reportar, e é a partir desse canal que acabamos por interagir com os clientes, isto numa lógica de atuais clientes e futuros clientes. Para quem está a conhecer agora o software, muito provavelmente todos vocês que estão aqui presentes têm, e é uma questão de procurarem no vosso e-mail, um e-mail da nossa parte com um link para a demo, eventualmente numa segunda fase disponibilizamos também já algum link com um vídeo sobre este software, portanto mais uma camada adicional para que vocês tenham um entendimento cabal de todas as funcionalidades e formas de trabalhar com este software, e depois podem contar com o nosso apoio para todas as dúvidas que não estão a ser colocadas agora, mas que possam eventualmente vir a surgir num futuro próximo. Estão à vontade para colocar as vossas questões para o e-mail marketing@rcrcontabilidade.pt, e da minha parte julgo que os tópicos que tínhamos em agenda foram cobertos por parte da apresentação do Rui. Agradeço a tua atenção, Rui. Agradeço também a todos os participantes o tempo passado connosco, e pronto, vamos mantendo contacto. Mais uma vez agradeço a vossa presença e não sei se tens alguma palavra. Não, em jeito de síntese, obrigado a todos pela vossa presença e pelas pessoas que colocaram. E foi bom reencontrar um velho amigo, um velho cliente de outras eras, e voltá-lo a encontrar. Pronto. E te referir que, como disse o Ângelo, existe um canal de suporte que nós mantemos, e caso queiram colocar qualquer questão, estejam à vontade. E obrigado pela vossa atenção e tenham um bom dia. Mais uma vez, e obrigado, e um bom dia para todos. Deus.